Começando mais um Pod Power com duas mulheres incríveis, mulheres que nos representam e elas estão de parabéns, recebendo hoje aqui Dani Castro, vereadora de São Roque, e Roberta Macieira, vereadora de Vargem Grande Paulista. Vocês são super bem-vindas ao Pod Power. Obrigada. Olha que bonitinhas. Feliz de estar aqui, viu? É uma honra estar aqui. E sabe, pessoal, nós trabalhamos alguns Pod Powers falando sobre mulheres na política. E uma das coisas que eu mais bati foi o seguinte: puxa, por que não 1/3 das câmaras municipais serem de mulheres? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero vou perguntar para a Roberta primeiro, o que te inspirou a se candidatar a vereadora? Boa noite. Boa noite. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O que me inspirou a política? Eu venho de uma família que já esteve na política, de um tio que já foi vereador, a minha avó que sempre trabalhou e exerceu as suas funções no direito administrativo, no âmbito político, sendo chefe de gabinete de 5 prefeitos. Então, eu tive uma inspiração muito grande, porque eu admiro muito a minha avó, Malu Macieira, e acabei indo para esse lado político, escutando sempre as histórias do que é ajudar. E hoje tudo é política, sempre foi política. Então, eu resolvi, depois de ser 8 anos assessora de um vereador, colocar o meu nome à disposição. Para realmente trabalhar por aqueles que mais precisam, para realmente a gente se desafiar. Porque a mulher estar na política é um desafio. A gente precisa se autoafirmar e é muito bom essa união de trocar experiências e de uma apoiar a outra. E quem é a Roberta Macieira? Conta para nós um pouquinho de você, o pessoal que está te assistindo aí pela primeira vez. Eu nasci em São Paulo e cresci em Vargem Grande. Eu só nasci mesmo em São Paulo. Que lá, Vargem Grande, ainda não tem maternidade. Não tem maternidade. Então, eu cresci sempre em Vargem Grande, estudei em várias escolas, porque a minha mãe é pedagoga, então aonde ela mudava de escola, eu mudava para a escola mais próxima, e fui me adaptando e conhecendo vários bairros, e cresci na Mariápolis de Neta, aprendendo com o movimento dos focolares a fraternidade. Então, a gente sempre estava em constante o ato de amar, o ato de se doar ao próximo. E talvez essa sementinha foi plantada lá atrás. Só que de que forma a gente consegue mesmo ajudar as pessoas? E foi aonde eu fui me interessando pela política. Sempre amei cavalos, desde pequena. Pratiquei prova de tambor bastante tempo. Depois fui pro motocross. Hoje sou mãe de um rapazinho já de 11 anos, o Arthur, que me apoia muito, que sabe o que é, às vezes, abrir mão de um tempo a mais com a mãe por uma sociedade melhor. E casei muito cedo, me separei, fiquei 7 anos casada, me separei. Sei os desafios, muitas vezes, de uma prisão emocional. Foi onde também eu me despertei em me formar em Direito. Fui fazer a faculdade após a minha separação. E depois de tudo isso, eu comecei a ajudar outras mulheres. Eu buscava forças do meu emocional em ajudar outras pessoas. Porque a gente sempre encontra alguém que precisa de mais ajuda do que a gente. Então, conforme eu fui ajudando essas outras mulheres, eu fui me descobrindo. Então, hoje, quem é a Roberta? A Roberta é uma pessoa que busca também estar se conhecendo, estar aí se doando para as pessoas e sempre ajudando. Muito bom. Dani Castro, o que te inspirou a entrar na política? Essa maluquice, né? Bom, eu gosto de gente, gosto demais de gente, gosto de conversar, de ouvir, gosto de resolver problemas. Quando a gente vê as coisas destravando, é algo que me encanta. Então, e a política tem disso, né? Quando bem feita, ela tem, na essência, o destravar, o resolver, o alinhar as situações, o juntar pessoas. A gente é instrumento do bem, né? Sim. E aí, quando eu olho para isso, eu falo assim, era a minha praia mesmo, sabe? Quando você olha e fala assim, eu preciso entrar nesse mundo. E aí, a minha primeira passagem
por política foi quando eu fui chefe de gabinete por 3 anos e meio. Então, é um cargo de confiança, Sim. né? Mas eu fiz de tudo para ser muito profissional, para não entrar nessas questões de ataques a concorrentes, adversários políticos. Então, eu me mantive muito profissional e aí eu ganhei muita experiência trabalhando na prefeitura, tive o respeito dos funcionários públicos também. E aí eu queria minha independência política, não me bastava só ser funcionária pública. Eu falei, agora eu quero ir além. E aí fui candidata e eleita, a única mulher eleita em São Roque e a maior votação de mulher na história de São Roque, 1.104 votos. Parabéns. E você um dia me falou, repita 1000 vezes, 1.104 votos, que você tem que ter orgulho. Tenho mesmo, tenho muito orgulho da minha votação. Tem que ter. Foi incrível. Foi... E quem é a Dani Castro? Dani Castro é teimosa, resiliente, resistente. Sou mãe, sou esposa, gosto das coisas simples. Não tenho apego a praticamente nada que é material. Eu tenho 4 sapatos. Não ligo para moda. Eu tenho amigas de 40 anos, então, que são muito importantes para mim, muito, muito valiosas. Amizades que são muito valiosas para mim. Gosto de estar na minha casa. As pessoas acham que eu sou fria. Eu sou capricorniana, né? As pessoas acham que eu sou fria, mas não sou. Eu sou mais seletiva. Mas quem eu gosto de verdade. Eu não gosto de me manter próximo de pessoas que eu não admiro. Para mim, um dos principais requisitos para estar próximo é a admiração. E então, pode ter certeza que quem está próximo de mim são pessoas que eu admiro, que eu respeito e que, o que acontecer com elas, eu vou estar sempre junto. Então, essa é a Dani. Essa é a Dani. Gente, elas vão dar muito o que falar. E antes da gente continuar, não quer tomar uma aguinha, não? Ó, quero agradecer a Água São Pedro, distribuidora Flórida, Jaime, Cidinho, ó. Super beijo para vocês. Obrigado pela parceria e por nos dar a oportunidade de ter esse programa. Hoje também, ó, que delícia. Manga morango. Mesmo. Obrigado pelo carinho, viu? Pelas frutas aqui, ó. Um beijão para vocês também. Fica aqui do ladinho do nosso podcast, aqui onde a gente grava, o estúdio InovaCast. Fala uma coisa para mim. Fala. O que você faz nas horas vagas? Vamos falar só de política, daqui a pouco a gente entra. Então, ultimamente eu não tenho tido... Olha só, você me fez refletir, hein? Me deu até um negócio ruim aqui agora. Eu não tenho tido muitas horas vagas, né? Mas quando eu tenho, eu fico na minha casa, assisto série, fico com meu marido, fico com meu filho. Meu filho agora só vem de final de semana para cá, porque está fazendo faculdade fora. Então, eu curto a minha família. A gente gosta muito de sair, almoçar com os amigos, dar boas risadas. A gente está construindo, então, também. Sobra um tempinho, a gente vai na obra e fica olhando tudo, torcendo para chegar logo o tempo da gente mudar. Então, são coisas simples mesmo. Eu sou uma pessoa de fácil trato e que não tenho gosto refinado, não. Eu gosto de sentar, tomar um suco, tomar um refrigerante, bater papo. Comer um pastel, uma coxinha. Adoro coxinha. Nossa, coxinha para mim representa a felicidade. Com catupiry. Maravilha, né? Melhor ainda. E a Roberta, o que ela faz nas horas vagas, no seu tempo aí de lazer, vamos dizer assim? Olha, você sabe que a Dani deu uma olhada assim, ficou pensando qual que tá sendo o meu hobby, meu tempo livre. Porque não é? Não é verdade? No tempo livre, eu tô buscando um pouco descansar, né? Que eu não tô vendo alguma lembrança recente disso, mas eu procuro muito estar com os meus avós e com meu filho. Eu falo que eles são a minha companhia, a minha distração. Amo sair com meu avô e com a minha avó, eu morro de dar risada. Amo estar com meu filho e a gente sabe que o tempo é muito corrido, então eu sempre tô buscando um tempinho de encaixe para estar com eles. Como mãe, como vereadoras, como também esposas, sim. No caso da Roberta não, né? Mas como administrar família, trabalho, fiscalização, os desafios do dia a dia. É um estresse, é malabarismo. A gente... Assim, tem hora que eu falo, como é que eu tô dando conta? Mas daí eu vejo, minha casa também não tá tão arrumada mais, né? Meu marido também não tá tão bem cuidado mais. Meu filho só vem no final de semana, minhas amigas andam um pouco abandonadas. Eu peço sempre desculpa, perdão para elas que eu tô ausente.
Mas a gente vai, né? Na verdade, a gente tem que se perdoar por isso, né? Não tem que se cobrar tanto, né? Porque quando a casa está muito arrumada, porque te sobrou tempo para aquilo. Porque se você tem vontade de fazer, a gente vai lá e faz. Mulher é disso, né? Decidida. Agora, né? Porque... Então, e aí... E eu sou muito CLT, Érica. Eu não precisaria trabalhar todos os dias. Eu vou todos os dias para a Câmara e faço a minha assessora Paula trabalhar também todos os dias. Tá vendo, Paula? Ela achou que ia ser fácil. E eu falava antes assim pro meu filho, mas tem um dia que daí eu vou ficar em casa. E eu falava, mãe, tá vendo como o filho conhece a gente? Melhor do que a gente mesmo, mãe. Não, mas você não vai ficar. Eu falo, vou, filho, sexta-feira eu quero ficar em casa, descansar, fazer minhas coisas de casa. Não fico nada. Todos os dias eu tô na Câmara. Então, eu ainda tô aprendendo, sabe, organizar a minha rotina. Mas hoje, para mim, o que é prioridade é sim, é o trabalho de ser vereadora, é estar na Câmara, atender as pessoas. Eu não abro mão disso. Então, o equilíbrio a gente vai encontrando na medida que a rotina também, né? A gente vai se adaptando a ela. Então, agora é com coerência, com equilíbrio, que as coisas vão se ajeitando. Mas, nesse momento, eu confesso a vocês que está pendendo muito mais para o lado da Câmara do que qualquer outro lado, viu? É a adaptação. Adaptação. E a Roberta? É uma loucura. E você sabe que é muito engraçado, porque no condomínio tem aquele revezamento, porque os meninos estudam na mesma escola, que é próximo. Então, assim, cada dia é uma mãe que leva, porque eles adoram ir juntos. Só que, na minha vez, elas são tão solidárias que elas falam, não, a gente leva. Porque eu tenho aquela necessidade de sair cedo. Gosto de estar mesmo nas ruas. Eu gosto de gente, igual a Dani falou, gostar de gente, de estar ali conversando, de sentir aquele calor humano mesmo, falar, olha, aquela ali é a vereadora que tá na rua, viu, tem um buraco ali. Então, é gostoso. Então, assim, eu queria até agradecer a Gê e a Camila por esse revezamento. Então, as pessoas acabam ajudando a essa adaptação, porque vê que a gente trabalha mesmo. Se apoiando, né? E a mulher, Érica, fica muito feliz de ver, assim, ter aquela representação de uma mulher vereadora que trabalha. Então, eu também tenho esse costume bem CLT, eu necessito estar na rua. Eu necessito. Parece que se eu não passar na Câmara e não for pro bairro, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Não precisa nem a oposição colocar que não tá trabalhando. A minha cabeça me cobra. Então, assim, é um desafio. O tempo é bem apertado, porque nos cobramos de ser mãe, né? Por mais que a gente realize o nosso sonho, ajudando as pessoas, ajudando a melhorar a sociedade, né? A gente se cobra também do nosso tempo. E aí? E os meus avós? E meu filho? Então, diminuir a cobrança e se adequando a uma rotina. É desafiador. Como que chama a sua assessora? É o Everaldo, o meu assessor. Everaldo. Tá. Legal. Hoje eu vim com a Lena Marques, que também me ajuda bastante, que foi candidata a vereadora em Cotia. Legal. Muito legal. Meninas, agora conta uma coisa pra mim aqui. 4 meses, estamos terminando aqui o mês de abril, amanhã, né? 4 meses aí. Como tem sido o dia a dia ali nas sessões da Câmara? Como tem sido para vocês que tem algo em comum, como eu já falei aqui entre nós, nos bastidores, vou contar para vocês, elas são as únicas mulheres representantes nas suas cidades e em primeiro mandato as duas. Então, muitas coisas para aprender. Como elas já relataram aqui, olha que maravilhoso o quanto as mulheres são atenciosas, cuidadosas. E sabe que eu fiquei triste na época de eleição? Em perceber que muitas vezes as mulheres não apoiam as mulheres, sabiam? Exatamente. É muito triste isso. Mulherada, é muito triste. Por quê? Como a Roberta já citou aqui, nós precisamos ser unidas, nós precisamos ser prudentes, inteligentes, companheiras, uma ajudar a outra. Por quê? Porque a gente é a base de tudo. Normalmente, quem cuida dos filhos, normalmente quem administra a casa, normalmente olha quantos papéis. Então, assim, a sociedade perde em ter tão poucas mulheres nos representando, não só nas câmaras municipais, como prefeitas, deputadas e etc. Né? Nós somos aí 51% da população.
Poxa, eu não sei se existe como fazer alguma lei. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que não deveria ser necessário. Mas pelo menos 1/3 das câmaras municipais tinham que ser mulheres, né? E não mulheres para tapar buraco, não mulheres para ser... Formar chapa, né? Exatamente. Não mulheres para serem bonequinhos, mas mulheres realmente que estão ali a fim de fazer o melhor pela população, de se dedicar, de mostrar que elas são capazes e etc. Mas, voltando à pergunta inicial, 4 meses... Como que foi a adaptação? Saber lá apertar o botão, aquela situação lá. Não votou? Votou. Porque eu fiquei imaginando dessa forma, né? Quem chegou pela primeira vez, né? E os amigos e os vereadores, como receberam vocês? Qual foi o sentimento? As 2 primeiras sessões, eu fiquei bem perdida com o sistema ali de voto, né? Porque a gente não teve treinamento. Eu achei que ia ser mais simples, mas a dinâmica da sessão, você não sabe que momento que você pode pedir para falar. Então, tem algumas situações que você vai aprendendo. E aí é a questão da experiência, do dia a dia mesmo, da vivência, né? Então, as 2 primeiras sessões eu tive essa dificuldade, mas depois eu tirei de letra, e aí é a questão da gente se sentir segura e tocar o pau, sabe? Para mim, eu falei, agora que eu já dominei esse aparelhinho aqui, que eu sei o meu momento de pedir para falar, e às vezes nem é meu momento, eu também já estou apertando, tentando, sabe, de alguma maneira, dizer assim, eu preciso falar, me dá 1 minuto. Então, eu me virei bem com isso, né? Os bastidores, aí não sei se a Roberta também tem essa dificuldade, porque sou eu e 14 homens. E os bastidores é o pior lado, vamos dizer assim, né? É o lado que não tem ninguém vendo, que é o lado que não está filmando, que não é o lado da sessão. E aí existem ali as situações de ajustes, né? Entre um grupo e o outro, de conversas. Então, panelinhas. E aí isso me incomoda porque o machismo é estrutural. E aí quando você vê algumas situações que às vezes eles nem vão ter a preocupação de consultar a gente, né? Para eles está mais ou menos decidido e pronto e segue. E aí não estão se importando e não enxergam que você é exatamente igual a eles ali. Foi eleita da mesma forma. E eu falo, zerou. Não importa se o meu colega teve 600 votos e o outro teve 1.600. A partir daquele momento, 1º de janeiro, zerou. Somos todos vereadores, somos todos iguais ali. Mas eles não lembram disso, né? Então, eu já tive várias dificuldades nesse sentido de precisar me impor, de precisar de me posicionar de uma maneira bem mais firme, às vezes até grosseira, porque é isso, quando você tem ali uma linha de educação, de querer falar de uma maneira mais amistosa, às vezes ele não te enxerga, não te vê daquela forma, assim, eu preciso ouvi-la. E quando você aumenta o tom, aí, peraí que ela tá falando sério, né? Hoje mesmo eu falei na sessão, eu falei assim, eu não sei como que ainda não quiseram me lacrar como louca, descompensada, porque mulher quando se posiciona, homem nossa, que homem forte, posicionado, mulher é descompensada, tá surtada, olha que louca, né? Então por quê? Porque quando a mulher fala o que ela sente, a mulher exige que as coisas aconteçam da maneira que ela acredita, que ela defende, ela tá louca. E o homem não. Olha, você viu só? Ele me representa, ele defende. Olha que pauta importante, olha que homem... Aí eu falo, não, né? Menos, vamos lá. Mas aí, o que a gente tem que fazer, né? E aí eu falo isso para a Roberta, que eu tenho certeza que ela está tirando de letra já isso. A gente tem que sempre manter a coerência, né? Mostrar que nada nos abala. Por dentro a gente pode estar pegando fogo. Mas ali é mostrar que é a frieza. Domínio próprio. E eu sou fria pra caramba, Erika. Eu sou uma geladeira. Você pode estar achando que está me tirando sério. Eu falo, pode comer muito feijão ainda para me tirar de sério, que não vai dar, não. Então, ali eu tô hoje eu tô em paz, tô tranquila, tô seguindo. E eu falo sempre assim, para mim o que importa é a minha consciência. Tô em paz com ela, então o resto tá tudo aqui. E a Roberta? 11 vereadores? 10? São 10 vereadores e eu. 11 com você. E eu. Na verdade, o meu desafio já começou da campanha, né? É aquela... Você se reafirmar todos os dias, porque sua voz não é igual. Não é. Nós ganhamos um espaço, mas ainda não somos iguais,
né? Aos olhos deles mesmo. A gente convive ainda numa sociedade machista. Eu tive que me impor muito na eleição. Talvez seja isso. Hoje eu tenho um respeito muito grande. Eu até agradeço, né, o respeito que eu tenho desde todos os funcionários, ao Ezequias, que me ajudou desde o início com o fato da votação, da hora do expediente. Então, assim, a gente tem uma noção quando é assessor. Quando você é o vereador, o seu mundo vira, assim, totalmente. Né? Você começa a conhecer um novo mundo, a participar de reuniões que você não imaginaria que fossem acontecer. Então, assim, existem sim dentro das câmaras as panelinhas por afinidade ou não. É comum a mulher estar, eu até falo brincando, né? Assim, em alguns momentos, gente, eu entendo que é um corpo estranho, né? Quantos anos sem mulher dentro da Câmara e tem uma mulher, peraí. E mulher com uma personalidade forte. Quantos anos Vargem Grande ficou sem uma mulher ali na Câmara? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Aí chega um corpo estranho. Aí chega... Eu sou a mulher mais votada na história de Vargem Grande e a mais nova. Então, dentro da Câmara... Quantos anos, Roberta? Eu tenho 31. Jovem. Mas eles me receberam muito bem, não tenho o que falar sobre isso. Temos, sim, as nossas divergências, como qualquer trabalho. O espaço é diferente? Mas não da parte só de vereadores, mas de uma sociedade. Sim. Né? A gente, às vezes, vai conversar não só na educação, mas ou em obras, ou na rua, ou em qualquer lugar. A gente tem que ter um posicionamento de se reafirmar sempre. Peraí, estou vereadora, sou uma representante da sociedade, da população, igual aos homens. E para as pessoas verem a gente dessa forma. Então, é um desafio todos os dias. Foi bem dinâmico também essa parte de estar lá votando, questão de ordem, a hora que você precisa, eu quero sim discutir. Então, foi algo novo também. E assim, é desafiador. A palavra que resume o mandato, a representação feminina dentro do legislativo é desafio. Né? Eu espero, às vezes, ser mais fria, não sou tão fria. Eu sou mais... no meu semblante, as pessoas conseguem me definir. Procuro estar sempre ali também para os meus colegas. Sou muito solista, sou muito solidária, mas precisa sempre ter posicionamento. Dentro da Casa Legislativa precisa desse posicionamento. Precisa. Mas isso aí é geral, é na sociedade em geral. Mas imagina quem ficou tanto tempo sem. Quanto tempo aqui também, Dani? Não, aqui tinha a Cláudia. Tinha a doutora Cláudia Pedroso. Então, tinha a Cláudia. Antes da Cláudia... Não, né? Não, aí entrou a Cláudia. Aí foi bem antes. Foi bastante, né? Foi bastante não me tempo, lembro, mas aí foi... Mas a gente precisa mudar. Vocês são precursoras aí de transformação. É uma missão que a gente tem, né? De trazer outras mulheres. Exatamente. De inspirar e trazer outras mulheres e que estejam preparadas. Porque conversando e vendo a atuação de vocês, apesar do pouco tempo, estão preparadas, né? Tanto para bater como para apanhar. Vamos dizer dessa forma, né? Vamos dizer dessa forma. Tem pergunta do pessoal aí da caixinha, né, Eduarda? Nós vamos ver a Eduarda. Vocês têm assessora, eu tenho a Eduarda. Pode falar a primeira? Pode. Como você garante a transparência das suas ações? Como vocês, como vereadoras, garantem a transparência das suas atuações? Isso é um ponto muito importante que é bem legal vocês trabalharem, né? Eu estou acompanhando agora a Roberta, mas a Dani eu já acompanho desde o começo. Como que vocês fazem isso? Então, primeiro que assim, eu estou num posicionamento aqui, eu prefiro falar que eu não sou oposição. As pessoas já me rotularam como oposição, mas eu falo que eu tenho posição. Né? Boa!
Então, esse negócio de oposição, parece que a gente nunca, se tiver alguma coisa boa, a gente nunca pode elogiar. E é isso que eu não quero fazer. Se tá bom, se é algum projeto de lei, algo que venha, que é bom para a cidade, vai ter meu apoio, vai ter meu voto. E, na verdade, a gente nem fez esse balanço ainda, né, Pá? Mas a maioria, eu tenho votado favorável. Então, veja só, então eu não tenho um posicionamento de votar contra simplesmente porque algumas coisas eu não comungo, algumas coisas eu não compartilho. Então, e aí eu acho que fica mais fácil essa questão da transparência, porque o que você faz, o que você fiscaliza, você demonstra coerência. Uma outra coisa que eu tenho feito e falado para todos, quando chega alguma denúncia para mim, eu garanto o anonimato. Eu não exponho funcionário público, eu não exponho quem denunciou de forma alguma. E tudo eu levo de uma maneira também bem equilibrada, sem me preocupar com rede social, sabe, Érica? Primeiro eu apuro, eu vou no local, eu verifico se realmente é aquilo, converso com os funcionários, pergunto, eu posso tirar uma dúvida? A gente pode conversar um pouco, eu não vou te expor. A gente não, quando eu vou no hospital, eu não faço imagem de paciente, eu não faço imagem de funcionário, não faço imagem de ninguém que está por ali, acompanhante, nada. Eu converso com o maior cuidado, com o maior respeito. Quanto tempo você está por aqui? Está aguardando muito tempo? Deixa eu ver a cor da tua pulseira. E com maior respeito, eu tento, de alguma maneira, ajudar, resolver, e aí sim, com cuidado, com equilíbrio, apontar os problemas. Então, isso eu acho que já demonstra, sabe? Transparência. Que a gente demonstra transparência, demonstra cuidado, demonstra respeito nas ações, entende? Por isso, talvez, que a gente tenha recebido um tanto de denúncias, um tanto de situações que é para fiscalizar. Porque as pessoas têm confiado no mandato, têm confiado no trabalho que a gente tem feito, né? E eu falo a gente porque eu e a Paula o tempo todo na rua. Chega alguma coisa, a gente apura, conversa com outras pessoas, vai atrás das informações, aí sim vai em loco. E aí junta tudo e começa a apresentar. E outra, que eu faço questão sempre, de também colocar sugestões. Olha, qual que é a solução para isso? Não é só criticar. Como que dá para fazer? Mas vai ser o seu papel? Não, a maioria das coisas são o papel do executivo fazer. Não está na minha competência. Mas eu posso dizer o que eu acho que resolveria naquele momento, até mesmo porque eu tenho experiência, eu também já passei pelo executivo. Eu já também tive do outro lado. Então, eu sei o que o fluxo de uma prefeitura permite que seja feito. Então, eu coloco também, olha, está aqui o problema e uma solução imediata seria isso. Se vai seguir, se não vai seguir, eu não tenho como imaginar que vai acontecer, mas eu coloco sempre a solução também. E para você, Roberta? Eu sempre procuro expor, né, aquilo que está acontecendo no momento. O que eu não exponho? A gente sabe que no início de mandato, né, ainda mais que veio de uma troca de gestão, é tudo muito difícil. A gente sabe que contratos que estavam em andamento não estão mais, a gente sabe que a gente pegou uma prefeitura com, um exemplo, pátio de obras sem material. Então, assim, para que eu vou... Fui questionada, mas por que você não mandou ofício? Peraí, ofício para ficar aquela pilha de ofício sem realmente uma solução? Eu prefiro fazer o quê? Sendo transparente. Cobrar. Tem a viabilidade para fazer? Vamos fazer? Dá para fazer? Manda um ofício. Aí sim eu vou mostrar sendo executado. E dessa forma transparente, as pessoas estão tendo aberturas de me procurar. E eu estou conseguindo uma flexibilidade muito melhor para resolver os problemas. Né? Porque não adianta eu chegar o tempo inteiro e peitar uma situação que não tem como resolver. A gente sabe o tanto que é burocrático. O Peter está trabalhando bastante, o prefeito está trabalhando bastante para conseguir viabilizar, deixar a cidade em ordem. Só que 4 meses, 5 meses para uma troca de gestão é muita mudança. Porque você tem que lidar com um quadro de funcionários, você tem que lidar com a falta de material para trabalhar. Eu preciso arrumar aquela rua. Ótimo, eu vou arrumar aquela rua desde que eu tenha condições para arrumar. A saúde precisa melhorar. Precisa, mas eu preciso ter um quadro de funcionários para isso. Então, a gente está numa situação hoje na qual a Vargem Grande está começando a andar.
Né? E qual a transparência? O que eu consigo? Em contato na rua, a gente consegue muito mais ajudar essas pessoas a terem acesso do que está acontecendo. Procuro postar vídeo. Existem as críticas. Eu gosto das críticas construtivas. Elas trazem as demandas do que precisa melhorar. Né? Tem as destrutivas também, a gente sabe que tem. Quando a gente está trabalhando, elas aparecem mais ainda e é ótimo. Porque ninguém faz crítica destrutiva para aquela pessoa que não está trabalhando. Então, a transparência é o quê? Desde a campanha eu falei, eu não iria colocar o meu nome à disposição, tendo uma família. Eu tive uma bisavó maravilhosa, né? Um bisavô que me deixou um sobrenome, no qual eu tenho que ter a decência de entrar e sair da mesma forma que eu entrei. Com transparência, com verdade. E é dessa forma que eu pretendo exercer o meu mandato. Muito bom. Tem alguma coisa que você já começou, que você implementou no seu mandato aí, para estar mais próxima do povo? Tem algum projeto, algo? A gente está fazendo a fiscalização de todos os equipamentos de saúde. Então, durante a semana, a gente vai em 3, 4 equipamentos de saúde. Estamos fazendo relatório disso, imagens. E aí, aos poucos, a gente tem feito alguns apontamentos. Aí, no final, a gente vai juntar tudo isso com um relatório também. Um balanço de... Eu acho que mais uns 2 meses, acho que a gente termina, né, Pá? E aí, nós vamos fazer um balanço para o Departamento de Saúde também, com vários apontamentos. Então, olha que bacana. A minha prioridade é saúde. É a pasta que eu quero defender sempre. É o tema que eu coloco como prioridade. Eu falo que é saúde, educação e segurança pública. Aí, o restante, a gente vai trabalhando aos poucos. Mas eu estou bem focada na área da saúde. E tem bastante coisa acontecendo já, tá bem bacana. Que legal. Eu estou visitando as escolas, né, agora. E como filha de educadora, sou apaixonada pela educação. Trabalhei também na saúde, né? A gente sabe que são os 3 essenciais, saúde, educação e segurança. E agora, de primeira mão, já vou dizer que eu montei o gabinete no seu bairro, para a gente estar em contato mesmo com a população e levando as demandas de cada bairro. Então, isso nos coloca mais próximos, né, da população e ajuda a fiscalizar o que precisa ser melhorado para o executivo executar. Como que vai funcionar isso? Conta para nós um pouquinho sobre o gabinete no seu bairro. O gabinete no seu bairro é uma Kombi, que eu vou estar montando o cronograma para estar uma vez por semana em cada bairro. Em vários bairros de Vargem Grande Paulista, que é grande ali. É grande. Aí eu vou passar a tarde lá e as pessoas todas as informações é pelo seu Instagram. Pelo meu Instagram. Fala o seu Instagram. Meu Instagram é Roberta Macieira VGP. Estão ligados aí, pessoal? Pode ser que ela chegue aí no seu bairro, aproveita, né? Muito bacana. Muito bacana. Eu tenho quarta com a Dani, né? Você já foi no quarta com a Dani. Qual que é o seu arroba, Dani, pro pessoal te seguir? Como é que é, Pá? Eu não sei. A Dani Castro. Arroba a Dani Castro. A Dani Castro. A Dani Castro. Tá bom. Eu nem sei, tá vendo? Como eu sou ótima com rede social. E você é o Quarta com a Dani. Conta um pouquinho sobre isso. O dia todo, quem quiser falar comigo, levar alguma sugestão, reclamar de alguma coisa, pedir ajuda, a agenda aberta, não precisa marcar nada. Chegou na Câmara, a recepcionista já avisa, se tiver alguém lá, aguarda um pouquinho que eu já atendo. Que legal. Tá indo super bem, tá indo super bem. Olha, duas ideias positivas, né? Tanto o Quarta com a Dani, que ela recebe no próprio gabinete dela, como a Kombi no seu bairro. Eu já até imaginei a Kombi indo. Sim, eu também imaginei. Sucesso. Vai ser sucesso. Nós vai Muito ser o legal. dia inteiro, gente, lá na Kombi. O dia inteiro, imagina. Muito legal. Boa ideia. Gostei. Tem mais alguma pergunta aí, Eduarda? Temos uma pergunta diretamente para a Roberta. Qual a sensação de ser eleita após 23 anos sem uma mulher na Câmara de VGP? Olha, é uma satisfação imensa, é um orgulho. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque eu não só represento as mulheres, mas eu abro portas para outras mulheres na política. Eu mostro
realmente o trabalho de uma mulher e a diferença desse papel no legislativo, cobrando, fiscalizando, trazendo projetos. Então, para mim é uma satisfação, uma honra eu estar lá representando as mulheres. Eita, mulherada boa, hein? Boa demais. Vargem Grande teve a Larissa, né? Que foi candidata, né? Eu tava torcendo pra Larissa, posso falar isso, né? Eu tava torcendo. Eu pedi voto pra Larissa. Quem falava que era de Vargem Grande falava assim, vota lá, Larissa, por favor. Vamos ter uma mulher prefeita. Você sabe, Dani, eu assim, desde quando eu fui assessora, eu necessito acreditar em quem eu vou votar. Uhum. E quando eu fui conversar com o Peter, eu olhei e eu acreditei que ele realmente tem um sonho de fazer. Que ele realmente quer trabalhar. Ele mesmo comentou esses dias que ele falava que não sabia o tamanho do desafio. Porque quando a gente está fora, a gente não tem noção da burocracia que é estar sentado atrás de uma cadeira. Porque ele não tinha experiência nenhuma, né? Não. Ele não tinha sido nem Era vereador, novo, nada, né? É novo. Né? Então, assim, eu falo, já conversei com a Larissa, a gente acaba se encontrando na cidade. Toda mulher, para mim, que sai candidata, tem a minha admiração. Como em Cotia também, eu apoiei, claro, o Wellington Formiga e o Paulinho Lenha, porque acredito no trabalho, no compromisso, trabalhei com o Paulinho, sei que ele gosta mesmo de gente, mas não é por isso que eu deixei de admirar a Ângela, que também foi uma mulher muito guerreira, fantástica. Então, assim, a política, as pessoas têm que entender que existe a pessoa Roberta e a política Roberta. Né? Como todos os outros. Então, a mulher que coloca o nome à disposição, ela é corajosa. Demais. E tem que pensar outra questão também. Existem as afinidades, né? Igual ela falou. Claro, você vai caminhar ao lado de quem você acredita. Um ponto muito importante, eu trabalhei com várias vereadoras aqui em São Roque, em Tapetininga, e também ajudei uma vereadora lá em Vargem Grande Paulista. E uma coisa que eu percebi, né? Entre os conchavos políticos, politicamente falando, muitas vêm para tapar buraco, né? Muitas vêm sem estar preparadas. Sim. E como é difícil, porque você vê pessoas humildes ali, dando nome, dedicando, correndo atrás, muitas que às vezes não têm nem estudo, mas são animadas, construíram histórias, né, nos seus bairros. Então, tudo isso é o que a Roberta falou, nós precisamos realmente valorizar essas mulheres. E, como mulheres, incentivar outras mulheres a sair do quê? A sair da ignorância, do vitimismo, da paralisia, desse tipo de coisa que impede as mulheres de crescer e prosseguir. Então, da submissão, muitas vezes dos abusos, de situações que elas vivem ali, né? Oprimidas. E, claro, vocês são vereadoras não só para mulheres, homens, porque vocês estão para representar a sociedade. Se você falar para mim, se é a favor a questão de cotas, igual eu falei, 1/3 das câmaras poderiam ser mulheres. Mas eu não sou a favor desse negócio de cotas. Nem um pouco. Eu acho que tanto vocês mulheres quanto os homens têm a mesma capacidade intelectual. Se falar física, tem? Não, às vezes não. Mas tem muita mulher que faz o serviço de um homem, mas às vezes não tem. Eu concordo plenamente. Nem deveria fazer, mas tudo bem. São outras questões. Mas o principal é a capacidade intelectual, os cuidados, como a Roberta falou, a sensibilidade. Nossa, isso é uma coisa muito bacana e que poderia acrescentar muito à nossa sociedade. Agora, existe muita coisa envolvida, né? Existe muita coisa envolvida. Então, precisa ter mesmo, Roberta, muita humildade para entender, olha, fomos, às vezes, concorrentes na política, outra coisa, não tem problema, zerou tudo, recomeça de novo, vamos ver o seu potencial, sua capacidade, você vai ajudar em quê? Posso colaborar com alguma coisa? É isso aí. Então, se as mulheres buscarem ser unidas, parceiras, a sociedade ganha. Os seus filhos ganham, os seus netos ganham, as futuras gerações ganham. E eu gosto muito de posicionamento. E tem muitas situações que a gente tem que se posicionar para o crescimento da sociedade. Porque as coisas estão muito confusas hoje em dia. Tem muita coisa que eu realmente, como pessoa, não concordo. Então, tem muita coisa, hoje está muito, muito punk, né? Muito difícil de
a tecnologia, as coisas, os jovens, quantas situações, né? Mas eu tenho certeza que vocês duas vão desenvolver um ótimo papel. Pena que hoje também era para estar aqui a Rosilene, de Mairink. E a sessão dela, acho que está lá ainda acontecendo, que é à noite, atrasou, né? Hoje atrasou. Então, ela não conseguiu estar, mas é uma mulher também que está sozinha na Câmara Municipal de Mairink. Cotia tem quantas eleitas? 2? Cotia não tem há 43 anos. Não entrou nenhuma? Não acredito. Gente. Cotia não tem. Cotia! 43 anos é muita coisa, né? Meu Deus. Absurdo. É muita coisa. Tô chocada. É muita coisa, né? Nossa, Cotia tá tão gigante. Mas se Deus quiser, tudo. na próxima vamos ter uma também. Com certeza. Uma tem que incentivar a Precisa. outra. Uma tem que incentivar a outra. Agora, conta pra mim, Dani, um talento natural seu, fora a administração, fora essa parte aí. Talento natural? É, um talento natural. Eu gosto de fazer artesanato. Verdade. Gosto. Eu gosto de fazer. O que você faz? Eu faço caixinha, eu faço Ah, é? bandeja. Olha. E eu não tenho coragem de vender nem de dar nada. Eu vou guardando. Então você tem um quarto Porque eu lá. acho tão difícil fazer aquilo. Porque as pessoas não dão muito valor às vezes, né? Você olha e fala assim, mas isso aí... Não, é difícil fazer. Né? É. Quando você faz bem feito ainda... Mas você faz o quê? Aqueles MDF? que Faço. você pinta? Eu tenho várias coisas que... Eu tenho um monte de coisa guardada, inclusive, que eu vou levar para minha casa nova. Quando eu mudar, vai estar tudo lá. Coisas que eu fiz. Algumas que eu dei para minha mãe, depois quando minha mãe faleceu, eu peguei de volta. Foram as poucas coisas que eu peguei da minha mãe, eram presentes que eu tinha dado para ela, então eu levei de volta comigo, caderno de receitas, algumas coisas que eu fiz também de peças de artesanato. Então, eu gosto de fazer, e eu tenho habilidade. Eu fui outro dia fazer com a minha prima, com a Valéria Castro, que ela é ceramista. Aliás, um dia você pode convidá-la para vir aqui talento, também. então, Ela familiar. Não, ela é muito talentosa. Eu sou da Shopee, né? Mas aí foi eu, a Renata e ela, né? As 3 primas. Aí a gente começou a fazer lá com barro, né? Com argila. Aí eu fiz uma bandeja, fiz um prato, falta pintar agora. Mas aí eu olhava para o lado, né? Eu com uma vontade de falar para Renata, nossa, não tem habilidade nenhuma, zero com isso aí. Mas aí eu deixei ela fazendo lá, não me intrometi, fui olhando o meu, fiquei toda orgulhosa. Aí a Valéria falou, mas você tem jeito? Eu falei, minha filha, eu nasci na olaria, né? Brincava com barro, ficava fazendo coisinha de barro, então eu tenho habilidade. E eu tenho mesmo, eu sei fazer direitinho, fica bonito. Olha que bacana. Eu tenho habilidade com flores. Eu sempre fiz arranjos com orquídeas. E para juntar dinheiro uma época para o meu filho, para depois ele fazer as coisas dele, a gente fazia arranjos no Dia das Mães, no Dia das Mulheres. E aí a gente vendia os arranjos de orquídea, ficavam lindos, de super bom gosto, adoro. Tá vendo, pessoal? Eu não imaginava. Sou boa cozinheira, cozinho bem, né, pá? A Paula já... Qual já a sua especialidade? Não, eu gosto de fazer comida simples. Meu feijão é delicioso. Meu arroz é bom demais também. Mas eu sei fazer... Minha lasanha é boa. Olha. Meu bolo de laranja é o melhor do mundo. Eu quero comer. Olha, É receita da minha mãe. Então, eu faço em casa. É uma sentada que a gente fala. Uma sentada para o café, acabou o bolo de laranja. Então, eu tenho algumas habilidades, assim. Coisas simples, mas... E a Roberta? Eu gosto muito de artesanato também, me acalma bastante. Tanto que trabalho de escola, esses dias eu falei para Arthur, mas por que tudo que é de corte, tudo que é de arte, você pega e traz e deixa o seu grupo com a parte teórica? Não, mãe, porque a gente gosta quando você ajuda a falar. Eu gosto muito dessa parte de artesanato, mas eu sempre amei cavalo. Tô voltando agora, o Arthur tá me incentivando novamente, porque a gente tem uma hora que para. Eu parei com a moto pra não incentivar meu filho, porque eu achava que pra ele era perigoso, mas pra mim não. Ela pode fazer. Eu posso. A minha mãe fala a mesma coisa. Ah, você pode. A gente, às vezes, o que a gente faz pra gente, a gente não quer pro filho. Exatamente. Então, com a moto eu parei mesmo. Aí, com o cavalo eu tô voltando a montar agora, depois de 15 anos. E tá muito bom, tá gostoso. O Arthur também tá gostando bastante. Então, nos nossos tempos, a gente vai andar a cavalo, ou eu vou ficar com os meus avós. Meu hobby hoje é esse. Coisa boa, não? Eu tentei aprender a tocar violão. Foi um desastre.
Chamei o professor na minha casa umas 3 vezes. Meu filho falou, mãe, larga a mão disso, pelo amor de Deus. Acho que até o professor, quando eu falei para ele que não queria mais, ele deu graças a Deus. É porque Ele falou, gente, vai ser minha frustração não ensinar essa moça. Aí eu falei para ele, olha, eu não estou tendo tempo, vamos deixar para um próximo momento, né? Mas eu não dei o violão, tá comigo. Vai que Tá volta, comigo. Dani. Não, lógico, porque um dia, vai que eu tô mais inspirada, eu vou aprender ainda. É gostoso. É bom, Você vai lá em casa ainda, Vou. eu tocando uma viola lá em casa e você lá, Érica. Tá bom, combinado. Com bolo de laranja, por Bolo de favor. laranja. Eu tô cafezinho. tentando achar um tempo pra saúde mental, pra fazer um exercício, pra ir pra uma academia, mas eu não bem. tô Não, mas tem que conseguindo. vocês duas, tá? É. Tem que fazer. Mesmo se for pra vocês acordarem 5 da manhã. Tem que fazer, senão vocês vão explodir em quem? Atividade física eu não tenho conseguido fazer, não. Mas eu comprei uma bola Mas de você pilates. gosta? A Dani, ela vai comprando tudo. Você Eu comprei uma gosta? bola de pilates. Porque eu moro num Explodiu apartamento, a bola? né? Não, ficou ótima. Meu marido encheu a bola lá pra mim, deixei na sala. Só que a minha sala tá entulhada de coisa, porque eu tô arrumando um pouco pra me mudar, né? E acho que a gente muda o mês que vem. Então, tá tudo meio ali, uma coisa grudada na outra. Eu falei, agora eu vou começar a fazer esse exercício. Eu deitei na bola, não sei se eu perdi o equilíbrio ou Caiu. tomei um tombo, já bati na mesa, já quebrei um negócio. Eu falei, gente, vamos murchar essa bola e vamos esperar um outro momento. Aí eu já fiz 10 minutos de pilates em casa, já guardei a bola. Já não vai pra bola Já mais. não vai mais. Mas assim, A bola tá lá. não, logo vai rolar, logo vai rolar. A hora que eu me mudar, eu já tá nas minhas metas. Fazer caminhada em frente ali onde eu vou morar. Mas você tá eu- igual eu, né, Dani? Toda semana você vai começar a caminhada, né? Não, mas agora já tá na meta de quando eu mudar pra Não, casa. essa vai ser... Essa semana... Não tem semana que vem, Eu é fui quando na eu mudar pra academia, casa. falei assim, vou na academia, vou fazer a inscrição. Ah, Chegou eu na detesto academia. Então, eu também. Aí chegou lá na academia, eu falei, não, essa semana vai ter feriado, eu começo semana que vem. Toda semana tem uma Sempre feriado. segunda-feira. Emily. Não, e feriado agora começou um atrás do outro. Eduarda, mais uma pergunta pra nós. Roberto. Como vocês fiscalizam o trabalho da prefeitura? Oxi! Isso aí é fácil. O povo tá no pé. Ai, meu bem. Isso aí nós estamos craque. Bom, a gente está fiscalizando de várias formas. É o que eu falei, a gente está fazendo primeiro a fiscalização nos equipamentos de saúde, obras em andamento, porque é dinheiro público, então tem Certo. que fiscalizar, né? A gente também dá uma revisada em todas as licitações. Vamos colocando alguns pontos ali que a gente pode depois também questionar. Eu tenho feito vários requerimentos de situações que eu entendo que são mais complexas, né, mais sensíveis. Aí eu faço por requerimento. Ofício, a prefeitura não tem obrigação de responder. Então, a gente faz alguns ofícios, faz indicação, mas requerimento que é algo mais sensível, a gente tem feito com força, viu? Como diz você, Érica, você fala isso, com força. A gente tem feito. Então, a última sessão, a sessão da semana passada, nós tivemos 4 requerimentos, somente um foi rejeitado, que era perguntando sobre as atribuições, né, e o papel do assessor de segurança pública, que é um cargo de confiança criado recentemente, um salário de quase R$13 mil, e que o assessor tem ido nas sessões e sentado de uma maneira intimidatória, olhando para as pessoas que de alguma maneira se manifestam. Então, eu sou contrária a isso, exatamente, é surreal, né? É surreal. Aí, então, ele é um coronel, que daí, claro, que naturalmente já intimida. E aí, esse grupo que a gente chama o grupo do IPTU, né? Que foi um grupo que se formou por conta dos valores abusivos do IPTU. A maioria são senhoras aposentadas, que vão na Câmara, que têm lutado para... Eu fui em uma sessão. E você observou À isso. tarde. Então, Era só... Dava dó, porque assim, eles não... Eles eram tão velhinhos que não conseguiam subir os sim. degraus ali da arquibancada. Exatamente. Ali da Câmara. Arquibancada, como que fala? Do plenário. Não conseguia. Aí sentar tudo porque é beiradinho, alto, assim, né? Então, e aí... Era muito... São 80% velhinhos. Então, e aí o assessor foi em algumas sessões, senta e fica olhando, não sei se filmando, tirando foto. E aí eu fiz esse requerimento, infelizmente foi rejeitado, mas os outros 3 requerimentos, um com relação à fiscalização da Santa Casa, que a prefeitura paga quase R$60 milhões por ano para a Santa Casa, para a Sejan.
Então, eu perguntei sobre a fiscalização, sobre as auditorias, sobre a morte de um bebê de 10 meses também e sobre as questões do IPTU, né? Pedi várias, acho que 18 perguntas sobre IPTU. Então, dos 4 requerimentos, 3 passaram e requerimento sempre traz, é a intenção, né? Ele traz muito mais detalhes de informações e aí com isso, a gente decide o que vai fazer. Vamos procurar o Ministério Público, vamos entrar com uma ação, vamos continuar lutando e mostrando isso para a população. Mas essa é a maneira que a gente tem fiscalizado. E para você, Roberta, que, como você falou, né, uma transição ali de governo. Mas, assim, o relacionamento é muito bom entre o Executivo e o Legislativo. Né? O prefeito faz reuniões contínuas até para expor aquilo que está acontecendo no momento. Não precisei entrar com o requerimento para realmente pedir algo mais minucioso no momento. A gente está a par do que está acontecendo. E, assim, é aguardar mesmo as coisas entrarem nos trilhos. Sim. Né? Mas tem a reunião com o secretário de saúde, com o secretário de educação, ele faz as reuniões com o secretariado e depois expõe aquilo que está sendo, né, falado e aquilo que precisa melhorar. E dessa forma está sendo feito bem transparente, sem pressão por enquanto. Que bacana isso, né? Essa reunião contínua com os vereadores, né? É esclarecedora, né? É uma iniciativa aí, né? Um exemplo, né? Muito bacana isso, de se reunir com os vereadores e prestar contas. Estou fazendo isso. Isso é muito importante, né? O prefeito novo, tem maioria, né? Hoje? Sim. E novo, né? E assim, precisa ter disposição. A gente sabe que é difícil, né? Todos estarem de uma forma satisfatória. A gente sabe que não é fácil, principalmente início de gestão. Mas está sendo feito de uma forma... E ele vai ter um tempo, né? Também não dá para ficar falando que vai ficar um mar de rosa sempre, não, e 2 anos também para adaptar, né? Ele vai ter que ter um tempo. Tem que ter um e aí, tempo o que eu venho falando sempre que é importante, eu falo assim, que todas as cidades têm Câmara de Vereadores, mas nem todas têm legislativo, né? E a gente precisa observar a independência dos 3 poderes. Porque o legislativo está lá para cobrar, fiscalizar. Exatamente. Então. A Dani, a gente percebe que tem um papel fiscalizador. E, assim, eu admiro muito. É o que eu falo. Só que aqui é algo que está cada cidade é um caso, né? Exatamente. Cada cidade é um caso. Isso é fato. Todo mundo... Cada cidade você tem que ter, é um fato. Cada cidade é um caso. O Peter está no começo e a gente tem que entender dessa forma mesmo. Até por isso que ele está agindo, talvez, assim, de expor, né? Para que a gente possa entender aquilo que está sendo feito. Que é totalmente diferente daqui, que é uma continuidade de um serviço. Reeleição. E cada cidade, cada estado, cada país... Vocês já imaginaram uma candidata a presidente do Brasil mulher? Que loucura, né? E a Câmara lá, dos Estados Unidos... né? Imagina que pressão que ela sofreu. E foi muito bem votada, né? Bom, a gente já teve, né, uma presidente do Brasil mulher. Pois não deu. Mais abaixo. Cá entre nós, né? Uma pergunta agora pra gente finalizar. Tem muitas perguntas aí, Eduarda? Não? Tem mais alguma relevante? Ou eu acho que todos você já foi no bate-papo? Já foi no bate-papo. Ah, tá vendo? Que bom. Sentindo o povo aí. Uma pergunta que uma amiga muito querida me mandou como sugestão e eu estou curiosa para saber da parte de vocês. Se vocês tivessem a oportunidade de tomar um café com Jesus e vocês pudessem fazer uma única pergunta, qual pergunta vocês fariam? Nossa, me emocionei agora. Eu perguntaria para ele: Senhor, eu não te decepcionei? Boa. E a Roberta? Eu também perguntaria: Senhor, eu estou no caminho certo? Bonito. E o que Deus representa para vocês duas? Tudo. Deus é meu guia. Tudo. Ele que me sustenta o tempo todo. Às vezes eu acho que ele deve pensar: filha, é assim? Porque a gente sabe que
eu procuro sempre, em tudo, agradecer a Ele por cada momento que eu passo e tudo que eu passo. Né? Muitas vezes na minha vida eu perguntava, Senhor, por quê? E não era por quê, era para quê. Hoje eu sei que eu represento as mulheres pela bagagem que eu tive, né? Eu falo que Deus me sustentou em todos os meus momentos. Então, eu também me emociono em falar, porque sem Ele nada é possível. E olha onde eu cheguei. Né? Uma pessoa que lá atrás eu olhava e falava, Senhor, eu vou conseguir? Tinha vezes que eu fui buscar a palavra, assim, para eu sair candidata. Deus falou para mim que eu iria ser exaltada onde eu mais me senti humilhada. Uma vez eu saí de Vargem Grande e eu falei, Senhor, quando eu me separei, eu não quero voltar aqui. Mesmo amando Vargem Grande. Então, eu não quero voltar aqui. Então, hoje, dizer eu estou vereadora da cidade que eu amo e fui escolhida pela população para isso, é um orgulho. E eu falo, eu quero trabalhar com transparência e com fé. Que Ele me sustente todos os dias. É isso aí. É isso aí. O que vocês querem deixar aí de recado para a população, para a gente encerrar o nosso Pod Power? Eu quero agradecer muito vocês duas. Roberta, você mesmo doentinha, obrigado, viu? Obrigada, por estar aqui com a gente. Não, muito obrigado, né? Imagina. Pena que faltou a Rosilene, mas na próxima eu vou trazer outras aí. Mas a participação de vocês é muito importante, até para a população conhecer mais vocês, ver a acessibilidade que vocês têm, né? Os projetos, muito bacana. Dani, quarta com a Dani, né? Quarta com a E Dani. você agora... Gabinete no seu bairro. Gabinete no seu bairro. Olha que ideias, né, fantásticas aí para o pessoal estar conhecendo. Então, microfone aberto para vocês. Dani. Eu quero pedir para a população participar das sessões, acompanhar o trabalho dos vereadores, né? Ah, mas não foi, eu quero... Às vezes a pessoa fala, mas o vereador que eu votei me decepcionou. Não, esquece. Olhe todos. Observe a Câmara em geral. Cobre, então, daquele vereador que, se você confiou o voto a ele, se você se sente comprometido ainda com esse vereador, né? Tem uma ligação, porque as pessoas têm ligação com os vereadores, né? Então, alguns falam que fui cabo eleitoral, ele me decepcionou. Não, vá lá na Câmara, cobre ele de algo que você não concorda, exija dele que ele se posicione melhor. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente acompanhar as sessões, se a gente estiver na Câmara, se você assistir pelo site, pelo YouTube. Então, mas esteja mais próximo dos vereadores, acompanhe mais a política local, porque daí é seu direito, né? Você tem propriedade para cobrar. E, por favor, acompanhe meu trabalho também. Eu espero honrar a todas as pessoas que confiaram em mim. Não é fácil, mas vou dizer que está sendo maravilhoso. Eu tenho gratidão todos os dias. Quando eu acordo, eu falo obrigada, porque eu tenho para onde ir, eu tenho a quem defender, eu tenho um propósito, né? E eu tenho Deus, eu tenho minha família. Então, eu sou muito abençoada. Sou muito abençoada. E eu tenho certeza que Deus tem planos gigantescos para nós, planos maravilhosos. É isso aí. Roberta. Eu também quero deixar aquele recado de participem mais, vejam a sessão, acompanhem a página, os meus trabalhos, deem sugestões, levem projetos, cobrem também, fiscalizem, né? Se não nos encontrar na rua, entrem nas nossas páginas sociais, procura o contato, manda mensagem, que a gente está aí para isso, né, Dani? A gente foi eleita para representar a população. Então, a gente quer exercer esse trabalho e críticas construtivas são maravilhosas, porque traz mesmo aquelas dificuldades que a gente não está conseguindo enxergar. E eu só tenho a agradecer à população por ter me dado essa oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer à população, ao prefeito, que também abriu as portas, né? Nós temos hoje em Vargem Grande a primeira vice-prefeita mulher,
que é a Fátima Rocha, que também está exercendo um ótimo trabalho ao lado da Marília, né, passando esse conhecimento dela, como já foi primeira-dama. A Marília tem um coração maravilhoso, eu tenho certeza que o Fundo Social está sendo muito bem amparado. Então, é só dizer que eu espero atingir as expectativas de representar a mulher dentro do Legislativo. E agradeço a oportunidade e o convite, Érica, da gente estar aqui batendo esse papo. Muito bom, eu quero agradecer também os meus patrocinadores. Olha aqui, ó. Querida distribuidora Flórida, seu Jaime Cidinha, muito obrigado. Obrigado, Manga Morango. Pessoal do InovaCast também, obrigado. Eduarda, me ajuda aí, o pessoal que faz, ó, a minha make. Como que chama? Make and Motion. Como que é o arroba? Arroba Make and Motion EC. Arroba Make in Motion EC. Vai estar lá nos nossos... Você coloca na descrição lá? Coloca lá para o pessoal conhecer. E vamos juntos aí para mais um Pod Power. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui, Obrigada. lindas, maravilhosas. Vamos acompanhar o trabalho de vocês. E, pessoal, assistam as sessões, vão lá na internet, joga lá TV Câmara, Câmara Municipal de São Roque, Câmara Municipal de Vargem Grande. Se você não pode pessoalmente, acompanhe pelo YouTube e saiba quem são os vereadores, o que eles apoiam, o que eles não apoiam, o posicionamento de cada um deles, porque isso é o que vai... Tá insatisfeito com o país? Tá insatisfeito com as coisas? É somente dessa forma que você vai trazer mudança, se você participar. Agora, se ficar sentado aí só falando, Exatamente. criticando, mas não fazendo nada, deixa a vida me levar, vida leva eu, você vai ir junto com a turma aí. Se você quer fazer a diferença, procure acompanhar, assistir, e um beijo grande para todas as mulheres representadas aqui através da vida da Dani e da Roberta. Um beijão, até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo.